o milagre que mudou a vida de Rodrigo. Rodrigo tinha apenas 7 anos quando sua mãe, Dona Maria, notou algo estranho em sua virilha. Um pequeno caroço, duro e dolorido, que parecia crescer a cada dia. No início, ela pensou que fosse apenas uma íngua, mas quando o menino começou a chorar de dor ao caminhar, soube que não era algo simples. O médico confirmou pior: hérnia femoral, uma condição grave que, se não tratada, poderia levar a complicações sérias. A cirurgia era urgente, mas o valor era alto demais para uma família humilde como a deles. Dona Maria, uma mulher de fé, mas que há anos havia se afastado da igreja por causa das dificuldades da vida, não sabia mais a quem recorrer. Seu marido, seu João, trabalhava como servente de pedreiro e mal conseguia pagar as contas básicas. Os remédios para aliviar a dor de Rodrigo já estavam acabando, e a perspectiva de vê-lo sofrer cada vez mais a deixava desesperada. Foi então que sua vizinha, irmã Clara, uma senhora idosa que frequentava a congregação cristã no Brasil, a abordou com um convite simples, mas cheio de esperança. Maria, por que você não leva o Rodrigo na igreja? Lá, os irmãos oram com fé, e Deus tem feito muitos milagres. Não custa tentar, não é? Dona Maria hesitou. Ela conhecia a CCB de nome, uma igreja séria, onde as pessoas viviam com simplicidade e dedicação. Mas será que Deus ouviria o pedido de uma mulher que há tanto tempo não pisava num templo? Ainda assim, sem mais opções, ela aceitou. No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem nenhum enfeite chamativo. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social e calça, cantavam hinos a capela sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. A letra do hino que ecoava naquele momento era tocante. Confia no Senhor, que Ele te sustentará. Rodrigo, mesmo com dor, sentiu algo diferente naquele lugar. Não havia gritos nem espetáculo, apenas uma paz profunda. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com humildade. Quando chegou o momento das orações, Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levantou-se e pediu aos irmãos que intercedessem por seu filho. Meus irmãos, peço que orem por Rodrigo. Ele tem uma hérnia femoral, e os médicos dizem que precisa operar, mas não temos dinheiro. Se for da vontade de Deus, peço que ele o cure, disse com a voz trêmula. Os irmãos se aproximaram. Mãos foram postas sobre a cabeça do menino, e orações fervorosas subiram ao céu. Alguns citavam passagens da Bíblia, outros simplesmente suplicavam com lágrimas. Rodrigo, mesmo sem entender tudo, sentiu um calor no peito, como se uma força invisível o envolvesse. Senhor Jesus, tu que curaste os enfermos, olha para este menino. Se for da tua vontade, restaura seu corpo, orou o ancião, com uma fé que contagiou a todos. Os dias seguintes foram de espera. Dona Maria continuou levando Rodrigo aos cultos, e a cada reunião, os irmãos oravam por ele. Uma semana depois, durante a Santa Ceia, há momento sagrado em que os fiéis, de pé, partilham o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, algo inesperado aconteceu. Enquanto o ancião falava sobre a fé que move montanhas, Rodrigo, que estava em pé ao lado da mãe, sentiu uma pontada na virilha. Assustado, ele puxou a saia de Dona Maria. Mãe, dói de novo. Mas em vez de piorar, a dor foi passando. E de repente o menino percebeu que conseguia se mover sem aquele incômodo que o acompanhava havia semanas. Ele pulou, correu pelo corredor da sala de cultos, rindo. Os irmãos, emocionados, começaram a louvar a Deus em voz alta. Ele está curado! Gritou alguém. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. O ancião, com os olhos brilhantes, pediu que todos dessem glória a Deus. Naquela noite Rodrigo não sentia mais nada. No dia seguinte, ao levar o filho de volta ao médico, a notícia foi confirmada. A hérnia havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas a mão de Deus. O milagre não parou por aí. Seu João, que nunca havia frequentado a igreja, também se converteu. A família inteira foi batizada nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, onde os irmãos cantaram hinos de gratidão e o ancião lembrou que a fé sem obras é morta. Rodrigo cresceu na congregação cristã no Brasil, aprendendo desde cedo o valor da humildade, da oração e da confiança em Deus. Anos depois, já um jovem, ele mesmo dava testemunhos na igreja, sempre lembrando daquele dia em que, sem alarde, sem promessas de riqueza ou fama, Deus o curou, não por mérito seu, mas pela fé de uma mãe desesperada e pela intercessão de irmãos que viviam o evangelho de verdade. A lição que Rodrigo carregou para sempre foi esta: Deus não olha para a nossa posição, nem para o que temos ou deixamos de ter.
Ele olha para o coração sincero, para aquele que mesmo na dor busca a Ele com humildade. E quando a igreja ora unida, com fé pura, os milagres acontecem, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Até hoje, quando Rodrigo visita a congregação onde foi curado, ele se emociona ao ouvir os hinos cantados sem instrumentos, ao ver os irmãos de pé dando testemunhos, ao participar da Santa Ceia. Porque ali, entre pessoas simples e de fé, ele aprendeu que os maiores milagres não são aqueles que o mundo vê, mas os que transformam uma vida para sempre. Rodrigo nunca esqueceu o dia em que voltou àquela pequena congregação da CCB, meses depois de sua cura. O cheiro de café fresco misturado ao perfume das flores no altar, o som das vozes unidas cantando glória a Deus nas alturas sem nenhum acompanhamento musical, tudo lhe trazia uma paz que não encontrava em lugar nenhum. Desta vez, porém, ele não estava ali apenas como um milagrado. Vinha com um propósito no coração. Ao entrar, muitos irmãos o reconheceram imediatamente. Alguns choraram ao vê-lo caminhando firme, sem muletas, sem a expressão de dor que antes marcava seu rosto. A irmã Maria, aquela senhora de mãos calejadas que tanto orou por ele, aproximou-se com os olhos brilhantes e segurou suas mãos com força. "Filho, você voltou!" Ela exclamou, como se já soubesse o motivo. Rodrigo engoliu o choro e respondeu: "Voltei para servir, irmã. Se Deus me deu uma segunda chance, não posso guardar só para mim." E foi assim que ele começou a frequentar as reuniões de doutrina, sentando-se nos bancos de madeira ao lado de jovens e idosos, todos com a mesma sede de aprender. Os obreiros, homens simples mas cheios do Espírito Santo, explicavam as Escrituras com uma clareza que tocava sua alma. Não eram palavras bonitas ou teorias complicadas, era a verdade pura, como água límpida para quem estava com sede. Um dia, durante um culto de oração, Rodrigo sentiu algo diferente. Enquanto os irmãos clamavam em voz alta, ele ouviu dentro de si uma voz suave, como um sopro: "Filho, você foi curado do corpo, mas agora eu quero curar sua alma." Naquele momento, ele entendeu que o milagre físico tinha sido apenas o início. O verdadeiro milagre estava em ser libertado das amarguras, das dúvidas, do medo de não ser suficiente. Com o tempo, Rodrigo começou a dar seu testemunho nas congregações vizinhas. Não falava com eloquência de pregador, mas com a sinceridade de quem viveu o impossível. Contava como, no fundo do poço, Deus usou uma mãe que não desistiu, irmãos que jejuaram por ele e uma igreja que, mesmo pequena, tinha uma fé gigante. E sempre terminava com a mesma frase: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer." Anos se passaram. Rodrigo, que antes era um rapaz revoltado e sem esperança, tornou-se um obreiro dedicado. Casou-se com uma irmã da congregação, uma moça de sorriso tímido mas de oração poderosa, e juntos criaram seus filhos nos caminhos do Senhor. Sua mãe, que tanto lutou por ele, agora via o filho não apenas curado, mas transformado em um instrumento nas mãos de Deus. E a pequena congregação onde tudo aconteceu? Continua lá com suas paredes simples e seus bancos de madeira. Mas quem entra ali hoje pode ver, entre os irmãos que cantam e oram, um homem que já foi milagrado, e agora vive para ser parte de outros milagres. Porque na CCB, as histórias como a de Rodrigo não são exceção. São provas de que onde a fé é verdadeira, o impossível se torna possível. E que Deus, em sua misericórdia, ainda opera maravilhas entre os que o buscam de todo o coração. A vida de Rodrigo na congregação era como um testemunho vivo. Sempre que um jovem chegava desanimado, com o coração pesado pelas lutas do mundo, ele se aproximava com aquele mesmo sorriso que um dia lhe foi devolvido por Deus. "Eu já estive onde você está", dizia, com os olhos brilhando de uma paz que só quem experimentou o milagre conhece. E então contava sua história sem pressa, deixando que a fé brotasse no coração daquele que ouvia. Certa tarde, uma família chegou à igreja com um menino de 12 anos, Lucas, que há meses não conseguia andar. Os médicos tinham dito que era uma doença rara, sem cura. A mãe, desolada, seguirá o conselho de uma vizinha: "Leva ele na congregação. Lá tem um irmão que já foi curado. Deus faz milagres lá." Rodrigo reconheceu naquele olhar materno a mesma dor que sua mãe já tinha carregado. Aproximou-se, ajoelhou-se ao lado do menino e com voz firme começou a orar. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, como de um filho falando com o pai. "Senhor, o Senhor já me tocou uma vez. Agora toca este menino. Mostra mais uma vez que o Senhor está aqui." A congregação inteira se uniu na oração, e o silêncio que se seguiu foi tão profundo que até as crianças pararam de se mexer. Então, devagar, Lucas mexeu os dedos dos pés. Depois, com lágrimas nos olhos, tentou levantar. Primeiro com ajuda, depois sozinho. Quando deu os primeiros passos, a igreja explodiu em louvor.
A mãe caiu de joelhos e Rodrigo, com os olhos cheios d'água, abraçou o menino e sussurrou: agora você também faz parte dessa história. Mas os milagres não paravam por aí. Anos depois, uma irmã da congregação, Dona Maria, foi diagnosticada com um câncer agressivo. Os médicos deram poucas esperanças. Mas ela, com sua fé inabalável, disse aos irmãos: se Deus curou Rodrigo e Lucas, Ele pode me curar também. A igreja toda jejuou e orou. Nas noites de vigília, Rodrigo e outros obreiros impunham as mãos sobre ela, declarando a vitória. 3 meses depois, os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. O médico, espantado, perguntou o que ela tinha feito. Dona Maria apenas sorriu e respondeu: Deus fez. Na minha igreja, Ele ainda opera milagres. E assim a pequena congregação com suas paredes simples e bancos de madeira continuou sendo um lugar onde o céu parecia se aproximar da terra. Não por causa do prédio nem por causa dos homens, mas porque ali, entre aquelas pessoas comuns, havia algo extraordinário. Uma fé que não desistia, um amor que acolhia e um Deus que respondia. Rodrigo, agora um ancião, olhava para trás e via não só sua própria cura, mas uma vida inteira de testemunhos. Cada pessoa que chegava quebrada e saía transformada era como um novo capítulo da mesma história, a de um Deus que não muda, que ainda hoje estende sua mão para quem crê. E quando perguntavam a ele como era possível tanta maravilha, Rodrigo respondia com a mesma simplicidade de sempre: é só acreditar, porque na CCB, a gente não fala de milagres, a gente vive eles. Naquela tarde de sábado, enquanto o sol se punha atrás das montanhas de Minas Gerais, a irmã Maria Aparecida entrou na congregação com o coração apertado. Carregava no colo o netinho Lucas, de apenas 3 anos, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam nem nomear direito. Os exames mostravam que o corpozinho do menino estava se fechando, os órgãos falhando um a um. Os médicos tinham dito que era questão de dias. Mas Maria Aparecida não aceitou aquilo como resposta final. Ela lembrava das palavras que ouvirá tantas vezes naqueles bancos de madeira: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se ele curara o irmão Rodrigo anos atrás, por que não faria o mesmo por Lucas? Assim que entrou, foi recebida pelos irmãos com abraços apertados e orações em voz baixa. Não houve perguntas sobre diagnósticos ou prognósticos. Ali, todos já sabiam que a última palavra não era da medicina. O ancião Rodrigo, com seus olhos ainda brilhantes de quem viu o impossível acontecer, aproximou-se e colocou a mão na cabeça do menino. O Senhor que me levantou da cama de hospital é o mesmo que vai tocar neste pequeno, disse com uma firmeza que acalmou até os corações mais ansiosos. Naquela noite a congregação inteira se ajoelhou. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, foi um clamor simples, como de um filho pedindo ao pai: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Mas nós te pedimos, estende tua mão sobre este menino. Alguns choravam, outros apenas balançavam a cabeça em concordância, mas todos acreditavam. E então, algo aconteceu. Lucas, que há semanas mal abria os olhos, começou a se mexer no colo da avó. Primeiro foi um suspiro fundo, como se o ar finalmente enchesse seus pulmões sem dor. Depois, um movimento das mãozinhas que antes ficavam inertes. Maria Aparecida sentiu o corpo do neto relaxar, como se um peso invisível tivesse sido tirado dele. Quando ela olhou para o rosto do menino, viu suas bochechas, antes amareladas, ganharem um tom rosado. E então, Lucas abriu os olhos e sorriu. Um sorriso largo, daquele jeito que só criança saudável faz. O médico que o acompanhava, um homem cético que só tinha vindo por insistência da família, ficou paralisado. Ele mesmo examinou o menino ali, no meio da congregação, com o estetoscópio ainda pendurado no pescoço. O coração batia forte e irregular, os pulmões limpos. Não havia sinais da doença que horas antes o deixará à beira da morte. Isso não tem explicação, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas os irmãos só sorriram porque ali explicação não era necessária. Basta a fé. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou. Pessoas de cidades vizinhas começaram a chegar, não por curiosidade, mas por esperança. Alguns vinham com doenças, outros com dores na alma, mas todos encontravam o mesmo, um lugar onde Deus ainda falava. E não eram só curas físicas, havia os que chegavam amargurados e saíam em paz, os que vinham com vícios e encontravam liberdade, os que não tinham mais forças e recebiam um novo ânimo. Rodrigo, agora com os cabelos mais brancos, via tudo aquilo e se emocionava. Ele se lembrava de quando era um jovem doente, sem esperança, e de como aquelas mesmas mãos que agora abençoavam outros um dia o tinham tocado. Não é a gente, não é o prédio, não é nenhuma fórmula, ele repetia aos novos. É só um Deus que ama demais para nos deixar assim.
E quando a gente menos espera, ele age. E assim, entre canções simples, orações sinceras e testemunhos que pareciam saídos das páginas da Bíblia, a congregação seguia. Não porque era perfeita, havia dias de cansaço, de dúvidas, de lutas, mas porque ali, no meio das imperfeições, Deus escolhera se revelar. E isso, para eles, era mais do que suficiente. Porque no final das contas, milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na CCB, a vida inteira era um testemunho disso. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino, Deus é Amor, ainda ecoavam no salão, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, quase se escondendo. Ela vinha de longe, de uma cidade pequena onde as pessoas já não acreditavam mais em nada. Carregava no rosto as marcas de uma vida de sofrimento, um filho viciado, um marido que a abandonara, e uma doença que os médicos diziam não ter cura. Se Deus existe, por que ele me deixou assim? Ela sussurrava todas as noites, antes de chorar até dormir. Mas naquela noite algo a trouxe até ali. Talvez fosse o convite de uma vizinha que, depois de anos sem falarem, apareceu em sua porta com um sorriso e uma Bíblia na mão. Vem, Marisa. Só vem. E ela veio sem esperança, só para não ficar sozinha mais uma vez. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que quem precisasse de oração se levantasse, Marisa sentiu o coração bater forte. Não queria chamar atenção, não queria se expor. Mas suas pernas tremiam, como se algo dentro dela a empurrasse para frente. Lentamente ela se levantou. E então, como se fosse um sinal, outras mãos também se ergueram pelo salão, pessoas que ela nem conhecia, mas que, como ela, carregavam dor. O irmão se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia. Eram palavras quebradas, saídas de um coração que também já tinha chorado. Senhor, a senhora sabe o que ela está passando. O Senhor vê. E o Senhor pode mudar. E então, como um rio que transborda, Marisa começou a chorar. Não era um choro de tristeza, mas daquele tipo que limpa a alma, que tira o peso de anos de amargura. De repente, enquanto as mãos dos irmãos a sustentavam, ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. A dor nas costas que há meses a impedia de dormir, simplesmente sumiu. E então, uma paz que ela não conhecia encheu seu peito. Não era a ausência de problemas, seu filho ainda estava nas ruas, sua vida ainda estava em pedaços, era como se, pela primeira vez, ela soubesse que não estava sozinha. Quando abriu os olhos, viu que o salão inteiro orava por ela. Alguns choravam, outros sorriam, como se já soubessem que algo grande tinha acontecido. E foi então que ela entendeu, não era sobre ela ser curada no mesmo instante, não era sobre todos os seus problemas desaparecerem como mágica. Era sobre um Deus que, no meio da sua escuridão, estendera a mão e dissera, eu estou aqui. Nos dias que seguiram, Marisa voltou. Não porque tudo tinha se resolvido. Seu filho ainda lutava, as contas ainda apertavam, mas agora ela tinha algo que não tinha antes, esperança. E essa esperança era contagiante. Pouco a pouco, ela começou a contar sua história. Não com vergonha, mas com gratidão. E cada vez que falava, mais pessoas se aproximavam, porque todos ali sabiam o que era carregar uma cruz pesada. Um dia, seu filho apareceu na porta da igreja. Magro, com olheiras, mas vivo. Ele não disse nada, só ficou parado, olhando para o chão. Marisa correu para abraçá-lo, e entre lágrimas, ele sussurrou, mãe, eu não aguento mais assim. Me ajuda. E ela o levou para dentro, onde irmãos que já tinham passado pelo mesmo inferno o receberam sem julgamento, só com amor. Anos depois, aquele jovem que todos achavam perdido estava de pé, diante da mesma congregação, contando como Deus o tirara das drogas, lhe dera um emprego e restaurara sua família. E Marisa, agora com os cabelos brancos e um sorriso que não saía mais do rosto, olhava para ele e pensava, é assim que Deus faz. Não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente pede, mas do jeito dele perfeito no tempo certo. Porque na CCB os milagres não eram só as curas que vinham de repente, nem só as vitórias que todo mundo via. Eram as vidas que aos poucos iam sendo transformadas. Era o alcoólatra que voltava para casa sóbrio depois de 20 anos. Era a mãe que, depois de perder um filho, encontrava forças para abraçar outra criança que precisava de amor. Era o homem que, depois de uma vida de ódio, aprendia a perdoar. E assim, entre as paredes simples daqueles salões, Deus continuava agindo. Não com fogos de artifício, não com shows de poder, mas com um amor que não desistia. Porque para ele nenhum caso era perdido. Nenhuma dor era grande demais. E cada história, por mais quebrada que fosse, podia se tornar um testemunho de que no final, o amor sempre vence. E era isso que fazia aquelas pessoas voltarem, semana após semana.
Não por obrigação, não por tradição, mas porque ali no meio das imperfeições, elas tinham encontrado algo que o mundo não podia dar. Um Deus que as amava do jeito que elas eram e ainda assim, não as deixava como estavam. E isso para elas era o maior milagre de todos. O milagre completo. Aquela tarde, quando o homem de mãos calejadas apertou contra o peito o pequeno órfão que tremia de medo, algo se quebrou dentro dele. Não foram palavras nem sermões, mas aquele abraço frágil e verdadeiro que desfez anos de amargura. As lágrimas do menino molharam sua camisa, e pela primeira vez ele entendeu. Perdoar não era esquecer a dor, mas escolher não deixá-la definir seu futuro. O órfão, que nunca soubera o que era um lar, encontrou ali um pai. E o homem, que julgava seu coração morto, redescobriu a vida no gesto de acolher. Anos depois, aquele mesmo salão simples ainda ecoava risos e canções. O ex-órfão, agora um jovem, ajudava outras crianças a ler, enquanto o homem que o adotará contava sua história sem vergonha. Deus não tirou minhas cicatrizes, mas as transformou em pontes para outros cruzarem. E era assim que o milagre se completava, não no instante da cura, mas na cadeia de amor que ele desencadeou. Uma mão estendida aqui, um perdão ali, uma vida resgatada acolá. Pequenos atos que, como sementes, brotavam onde o mundo só via terra árida. Reflexão final. O maior milagre não é o que muda nossa circunstância, mas o que muda nós mesmos. Deus não precisa de varinhas mágicas para agir. Ele usa mãos dispostas, corações quebrantados e a coragem de quem ousa amar além das feridas. O mundo clama por sinais grandiosos, mas a redenção muitas vezes cheira a pão compartilhado, soa como um "eu te entendo" sussurrado no escuro, e se parece com um abraço que dura alguns segundos a mais. Lição de vida. Nenhuma história está além da graça. Se você está esperando o milagre, começar por ser a resposta à oração de alguém. Porque no final, o amor não vence sozinho, ele vence através de nós. E isso, sim, é divino.